Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Porto e estou aqui hoje em mais um episódio na Daporte Academy. Hoje é o episódio de número 5. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós trazemos conteúdo de qualidade e com muita informação para você que está ingressando agora no mercado financeiro. E hoje nesse episódio, nós vamos entender como funcionam as cooperativas de crédito dentro do mercado financeiro. E eu tenho um convidado muito especial que eu trouxe aqui, que também é meu amigo, né, para variar. E hoje eu trago para vocês o Jonathan Lenes, grande amigo meu, pai da Sofia. Inclusive, a gente marcou um podcast aqui com ele e a filha dele estava nascendo, então não teve como gravar. Então, o Jonathan acabou de ganhar um diploma de papai. Parabéns, Jonathan. Tá quentinho. Tá quentinho. O Jonathan, ele é profissional do mercado financeiro, ele é gerente de negócios no Sicredi, ele tem a certificação de consultor também, já trabalhou comigo também na Sete Confiança, na consultoria. Ele tem passagens por assets também aqui na TG Core, trabalhou lá também, né, Jonathan? Sim. Também é professor de certificação. Gente, que menino de ouro, né? Dá aula também. Ele tem também a certificação CPA 10, CEA, né? Que é Certo. é a escadinha, a gente começa nessas aí no mercado financeiro. E é isso, esqueci alguma coisa? Ah, esqueci uma coisa importante também. Já foi atleta, jogador de Eita. futebol. Tem uma. Jonathan, me conta, esqueci alguma coisa? Não, Dani, é isso mesmo. Essa passagem aí como atleta foi um pouco rápida, foi só alguns anos, mas não cheguei a profissionalizar, não. Foi só ali mesmo na categoria de base, mas foi uma experiência bacana. Ó, o pessoal vai te achar aqui, hein, hoje. E temos também aqui hoje, né, mais uma vez, o meu digníssimo noivo, o Mário Fernando. Mário, conta pro pessoal um pouquinho da sua trajetória no mercado financeiro, para quem não te conhece, para quem está assistindo pela primeira vez aqui na Daporte Academy. Nos últimos episódios não me apresentei direito, né? Mas para hoje eu vim preparado. E Eu sou graduado e mestre em economia, fui professor universitário, tenho 2 artigos publicados em periódicos científicos internacionais. Por mais de 5 anos, eu atuei numa das maiores consultorias para regimes próprios de previdência do país, sendo responsável pelas estratégias de investimento. Tem as principais certificações do mercado: CEA, CNPI, Pleno, CFG, CGA, CGE. Desde os últimos 2 anos eu sou o gestor da Chroma Asset. É isso aí. Agora vocês entenderam por que que eu trago o Mário, né? Porque se eu falar alguma coisa aqui que eu esquecer, tem um Mário aqui para me Eu ajudar, né? mesmo estava me esquecendo quando eu ia falando. Aí eu parei, olhei pro Jonathan, olhei para a câmera que eu e estava lembrou. e lembrei. É Isso isso. aí. Tava Mas ficando. nos próximos já vai ficar tudo na mesma ordem para ficar certinho. E dentro desse currículo aí, né, Dani, eu trabalhei com o Mário. Eu, Pois é. O Jonathan conhece aí um pouquinho da nossa trajetória e a gente também conhece a sua, né, Jonathan? É um profissional aí que a gente tem muito respeito. E por isso que você está aqui hoje, né? A gente sempre traz profissionais de renome, bem gabaritados, bem conceituados. E você é um desses caras, viu, Jonathan? Mais uma Obrigado. vez, parabéns. Obrigado. John. Ah, eu falei que não ia falar do apelido, mas não dei conta, Jonathan. Intimidade, Verdade. já dizia antigamente, né? O povo fala assim, dá dinheiro, mas não dá Na intimidade. intimidade, Então, isso. já sabe por quê, né? Então, vamos lá. Conta um pouquinho pro pessoal que está assistindo, quem tem muita curiosidade de entender como que é uma cooperativa, como que faz ali para você abrir uma conta na cooperativa. Perfeito. Explica o conceito de cooperativismo pro pessoal que está assistindo aqui o podcast e só conhece banco tradicional ou banco digital. Perfeito. Dani, no país, né, já é comum as cooperativas. Nós temos diversas cooperativas no país, tanto cooperativas de crédito, que são mais voltadas para o sistema financeiro nacional, que é o assunto de hoje, mas nós temos cooperativas de várias coisas. Existe cooperativa de leite, né, cooperativa de grandes empresas no ramo de alimentos, né? Então, hoje, se a gente observar um pouquinho, a gente vai entender que, né, existe várias cooperativas, vários modelos de cooperativas no nosso país. E o Sicredi, né, é uma cooperativa de crédito, né, assim como outras cooperativas. E a cooperativa é um modelo de negócio, né, de inclusão, um modelo de negócio onde o associado participa da gestão, onde o associado ele tem voz e tem decisão. Então,
No modelo de cooperativa de crédito, né, se estendendo também a poupança e investimento, que é um modelo muito completo, as cooperativas atuam como instituições financeiras no mercado e elas conseguem atender o associado, né, onde é chamado de cliente lá fora, o associado em todas as suas necessidades financeiras no dia a dia. Desde um cartão de crédito, um limite, um consórcio, um seguro, né, uma aplicação financeira, né, para quem tem um perfil ali de poupar, um perfil investidor. Então, hoje nós temos várias soluções financeiras, o Sicredi tem mais de 300 soluções financeiras para atender o seu associado. E a cooperativa, ela, como eu comentei, né, ela tem vários produtos, vários mecanismos de atender, e ela possui um modelo de negócio muito específico. Quando o indivíduo abre uma conta em uma cooperativa, ele se torna um associado, ele se torna dono da instituição financeira. Então, é um modelo que traz muita proximidade, com atendimento personalizado, um atendimento diferente. A cooperativa coloca o associado no centro, né, para ajudar ele a atingir os seus objetivos, né, no dia a dia. E isso é muito interessante, porque lá fora, né, nos bancos comerciais, quando você abre uma conta, você se torna um cliente. E esse banco, ele tem um dono. O banco comercial, ele tem um dono. Tudo que é contratado ali de produtos e serviços nesse banco gera receita e, como consequência, gera lucro para o acionista no banco. Já na cooperativa, não. Todo produto, todo serviço ali que é contratado gera receita para a cooperativa. No final do ano ali, fecha o balanço, gera um lucro para a cooperativa. E esse lucro ele volta para os associados, obviamente, dentro da movimentação, né, dentro da contratação de produtos e serviços de cada associado. Então, é um modelo onde, além do associado ter mais relacionamento, mais proximidade, ter voz, ele também recebe participação nos resultados da cooperativa. A gente chama isso de sobras, né? São as sobras do resultado ali contábil da cooperativa. Muito bom. E além, né, toda essa questão financeira, né, na cooperativa associado ele tem voz. Todo ano tem uma assembleia onde é votado, né, e decidido alguns detalhes da cooperativa. Então, existem várias pautas onde todo ano, ali, geralmente no início do ano, no primeiro trimestre, acontece uma assembleia onde todos os associados votam, né? E cada associado tem direito a um voto. Então, independente do valor que ele movimenta, independente, né, dos produtos que ele tem contratado na cooperativa, ele tem direito a um voto. E aí todos os associados votam e ajudam a definir aí o rumo da cooperativa. Coisa que lá no banco comercial não existe, né? Todas as decisões do banco comercial acontecem por decisão, às vezes, de um conselho, né? Acontece por decisão do próprio CEO, presidente, né? O próprio sócio da instituição. Já na cooperativa, essa decisão ela é ramificada aí e é compartilhada com todos os associados. É participativo, né? Participativo. É um modelo onde todo mundo participa, né? E todo mundo tem voz, todo mundo consegue ter ali um retorno, né? Tanto financeiro quanto também de participação. Excelente. Você comentou da participação. Quando o cliente, né? Na verdade, se chama de associado, né? Ele vai abrir a conta e tudo mais. Ele compra uma quantidade de cotas ali. Então, quer dizer, o peso do voto dele depende da quantidade de cotas que ele tem. É mais ou menos isso. Na verdade, não, Mário. É por CPF ou CNPJ, né? No Sicredi nós temos os 3 segmentos. Nós temos a pessoa física agro, que é uma conta específica do produtor rural. Posso até comentar um pouco sobre isso, né? Existe essa diferença de uma conta pessoa física normal e uma conta pessoa física agro. E tem uma conta, né, para PJ, para empresários, né? O empresário consegue abrir uma conta PJ dentro do Sicredi. E o que é, né, essa cota que você comentou, né? O voto, ele é individual, ou pelo CNPJ ou pelo CPF. Ele não é pela quantidade de valor monetário que ele tem de participação na cooperativa. Então, quando... Tem cooperativas que é por quantidade de cotas, né? Por quantidade, interessante. No Sicredi não. É pelo indivíduo mesmo, pelo CPF ou CNPJ. E você comentou sobre um assunto, né, que é muito interessante, que às vezes as pessoas têm muita dúvida, né, que é a respeito do capital social. O capital social, a gente
costumo dizer que é o coração da cooperativa, né? Ele entra ali na parte de patrimônio líquido, né? Patrimônio da cooperativa. E quando vai se abrir uma conta em uma cooperativa de crédito, normalmente é pedido ali um depósito, né? De capital social. E aí, esse valor, ele é diverso, né? O associado, ele decide colocar o valor dentro das regras do estatuto de cada cooperativa. Geralmente tem um valor mínimo, mas é um valor mínimo muito irrisório. Geralmente os associados costumam colocar até valores maiores, né? Que esse valor mínimo. E aí, quando vai se ativar a conta, é necessário colocar esse valor de capital social que o associado decide. E aí, esse capital social, ele é o que ativa essa conta corrente. Ele vai lá para um cantinho, o associado consegue acessar no aplicativo. Ele rende uns juros todo ano, né? Aí a remuneração em cima desse capital social vai depender aí do estatuto de cada cooperativa. Mas esse capital social, ele tem uma remuneração e uma regra de resgate também. Geralmente, ele não possui liquidez imediata, né? Geralmente, esse capital social, ele tem ali uma certa carência para resgate. Mas hoje você não consegue ativar uma conta corrente sem depositar um valor de capital social. Porque é esse capital social que vincula ali O cliente, a o cooperativa. cliente à cooperativa, né? Por meio de uma associação. É como se a gente fizesse uma analogia à abertura de uma empresa. Quando Entre aspas, o sócio o é o sócio sócio de uma empresa. No caso, ele é um sócio, entre aspas, Da da cooperativa. E é justamente isso, né? Quando se abre uma conta na cooperativa, você se torna um sócio, você se torna associado junto com todos os outros associados. Então, você é dono da instituição financeira. E é isso que faz toda a diferença. E por conta desse fato, as taxas são mais atrativas? Ah, ou com certeza, né? No Sicredi, né, e nas demais cooperativas, a gente possui taxas muito competitivas, taxas que são bem abaixo do mercado, principalmente em consórcio, quando a gente fala também de seguro, né, seguro alto, seguro residencial, Parte do seguro de agro vida, também, né? parte do agro, às vezes um seguro de uma lavoura, né, um seguro de um maquinário. Então, todos os seguros, né, a gente consegue trabalhar e com valores bem abaixo do mercado, taxas bem competitivas, taxas de financiamento, né, de veículo, Vocês conseguem energia atender o cliente solar, ali no 360, no né? 360. Eu brinco que desde uma tag de passagem, né, a gente tem a tag de passagem também, que é muito cômoda, a gente cola ali no para-brisa do carro, e o associado consegue passar no pedágio, no estacionamento, debitando o valor utilizado do pedágio ou do estacionamento direto da conta corrente, né? Então, desde uma tag de pedágio a um crédito rural, né? Um crédito aí, um FCO, um Pronaf, né? Então, a gente consegue atender o associado em todos os produtos bancários, né? Que existe no sistema financeiro. E aí o perfil, né? Varia muito de região para região. Às vezes aqui no Centro-Oeste, né? A gente tem uma demanda maior sobre crédito rural, por exemplo. Mas talvez não seja uma realidade do Rio de Janeiro. Talvez não seja uma realidade do litoral, né? O Então, Jonathan, cada cooperativa tem uma demanda de crédito diferente. até entrando nessa questão que você está falando, né, da região, da cooperativa, nessa parte regional. Como que funciona assim? O Sicredi, ele tem vários braços ou são agências independentes em cada região? Entendi. Explica um pouquinho, porque eu vejo que muita gente tem dúvida em relação a isso. Perfeito. O Sicredi, ele possui uma estrutura administrativa, né, lá em Porto Alegre, né? A Asset, né, o Banco Sicredi fica lá em Porto Alegre. E o Sicredi, ele se organiza em um pouco mais de 104 cooperativas em todo o país. Então, nós temos mais de 104 cooperativas, cada uma em uma região, né? E aí o Sicredi consegue estar no Brasil todo por meio dessas cooperativas. Obviamente, cada cooperativa pode ter suas regras, né, suas particularidades, mas todas respeitando, né, todo o fundamento, né, do Sicredi. Da matriz, Da no matriz. caso. Isso. Entendi. E aí, além dos níveis de segurança da cooperativa, a gente também tem um banco Sicredi, né, com toda a sua estrutura, com toda a sua robustez, solidez, com mais de 120 anos de história. É uma instituição muito sólida, muito segura, né, muito confiável e que vem fazendo a diferença nas cidades. Uma coisa que é interessante é que onde alguns bancos comerciais estão fechando agências, né, estão indo aí no modelo mais digitalização, o Sicredi ele tem um modelo que a gente chama de physital. O que é o physital? É o físico e o Com digital.
Então, a gente precisa apenas de uma comunidade ali a partir de 4 mil habitantes para viabilizar uma agência do Sicredi. Hoje a gente temos agências em cidades que o Sicredi é a única instituição financeira, né? Enquanto que outras instituições não tiveram interesse, né, por algum motivo, às vezes viabilidade econômica, né, pela análise que eles fizeram, o Sicredi vai lá e abre uma agência e faz a diferença na comunidade. Porque além do olhar, né, obviamente, financeiro, de resultado, que é um negócio, né, precisa ter, o Sicredi ele tem um olhar social também, tem um olhar para dentro da comunidade. Então, quando o Sicredi ele chega na comunidade, é aquela instituição que faz análise, né, a FIP, análise de tabela FIP de veículo, também já foi feito um estudo onde a gente tem um impacto na renda per capita da comunidade, a gente tem um impacto na quantidade de empregos que é gerados quando tem uma agência do Sicredi. Então, tudo isso faz a diferença na comunidade, não só, obviamente, no impacto financeiro, mas no impacto social. Quando fecha o balanço da cooperativa, né, aquela parte que volta para os associados que eu comentei, também tem um valor ali do resultado que vai para projetos sociais dentro da comunidade. A gente chama de fundo social. Muito bom, faz a diferença, né? Faz a diferença. Lógico, também além dos patrocínios, né, que tem, mas o Sicredi ele tem vários projetos sociais para atender a comunidade. Um deles é o Fundo Social, que a gente consegue contemplar diversos projetos, tanto educacional, lazer, esporte. Então, a gente consegue, né, agregar dentro da comunidade. Eu ia até te perguntar uma outra coisa, Jonas. Você empolgou. E fui falando. É isso, não queria interromper, tá? Beleza. Do ponto de vista do investidor, ou do consultor, ou do analista que está olhando algum produto do Sicredi ali, eventualmente, para fazer uma recomendação. Como que funciona no caso específico do Sicredi? Que isso tem de cooperativa para cooperativa, né? Existe você comentou que tem vários níveis de segurança e tudo mais. Então, quer dizer, no final das contas, existe o Banco Sicredi é o garantidor, ou cada cooperativa tem o capital segregado, como que funciona isso? Cada cooperativa ela tem o seu próprio patrimônio, né? O seu próprio, de certa forma, nível de segurança. Mas em uma situação atípica, que até onde eu conheço, né, nunca teve, a gente tem o Banco Sicredi como principal garantidor, né? Principal respaldo ali financeiro. E a classificação do Banco Sicredi é um AAA, né? Da S&P, então é um nível de risco, né? De classificação de risco muito bom, comparado aí aos principais bancos comerciais do país, aos bancos mundiais. Inclusive, então, só para quem está assistindo a gente que está começando agora, né, a ter mais conhecimento no mercado financeiro, vou explicar para vocês como que funcionam essas classificações de risco. Então, o banco ele é avaliado por uma agência de rating independente, e essa agência vai avaliar vários critérios, né, Mário? Isso. Daquela instituição, e aí, baseado nos critérios, ele vai estipular uma nota para aquela instituição. Então, o que o Jonathan está falando é que o Sicredi ele tem avaliação das principais agências de rating mundiais, né? Isso. E é AAA. E uma nota excelente, que a AAA é a mais alta, né, Mário? É a mais alta, né, Mário? AAA Brasil, né? AAA Brasil, exatamente. Isso. E aí a gente tem muito orgulho, né? E fala assim com muita felicidade sobre essa classificação, porque aí traz muita solidez, muita segurança, tanto para o associado quanto para a instituição. Então é normal, entrando um pouco mais na parte de investimento, né, Mário? A gente vê instituições pagando um percentual relevante em relação ao CDI, né? E é muito importante a gente analisar o risco da operação, né? Risco está diretamente relacionado com rentabilidade. Sim. Quanto mais risco você assume, maior o potencial de rentabilidade. Né? E quando a gente fala de instituição, isso precisa ser muito bem avaliado. Se está tendo uma boa remuneração, né, num ativo que ele é muito conservador, o que tem ali, né, de diferente? A gente teve alguns exemplos aí de algumas instituições, né, que estão passando aí por um perfil muito agressivo. Um perfil agressivo, né? E é onde entra toda essa solidez, né, toda essa credibilidade, todo esse nível de segurança que o Sicredi possui. Inclusive, muitos clientes, vou trazer agora uma pergunta de clientes que eu já recebi, né? Inclusive, se você está assistindo, manda para a gente a pergunta, que quando tem um profissional da área, a gente representa vocês aqui. Então, assim, às vezes o pessoal pergunta muito sobre o RDC.
né? Porque nos bancos tradicionais tem muito CDB, né? E na cooperativa é muito comum o O RDC. RDC. E aí vem aquele questionamento sobre a segurança do RDC, por exemplo, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Perfeito. O RDC ele é como se fosse um primo ali do CDB, né, Mário? Isso, Ele um tem primo próximo. um primo próximo, né? Ele tem a mesma metodologia, a mesma ideia ali de Mesmo objetivo de captação. mesmo objetivo de captação. A diferença é que o CDB é do banco comercial e o RDC é da cooperativa. Mas assim como o CDB, o RDC também possui, né, um fundo garantidor, né, que garante ali, caso tenha alguma As cooperativas, ela tem um fundo próprio, né? Isso, tem um fundo Como próprio. se fosse o fundo garantidor de cooperativas. Isso Que também mesmo. segue praticamente a mesma regra, né, Até Mário? 250 Até 250 mil mil. por CPF, né? FGC Cop. Né? FGC Cop. Então, assim, em uma situação atípica, né, de falta de liquidez de uma instituição, né, recuperação, alguma coisa nesse sentido, de uma cooperativa, existe esse fundo que garante, né, para os associados até os 250 mil por CPF nesses ativos. E a cooperativa também trabalha com outros produtos. Já pegando um gancho, viu, Dani? Uhum. Além do RDC, nós temos LCA, LCI, que são isentos de pool de renda, né? Nós temos fundos de investimento. A nossa Asset tem excelentes fundos, né, de renda fixa, renda variável, fundo cambial, multimercado, fundo em ouro, tem diversos fundos, né? Além de um home broker também que a gente consegue atender o perfil mais agressivo. Para aquele associado que deseja operar na bolsa, né? A gente tem um home broker também. um home broker também que o associado consegue, né, operar pelo aplicativo mesmo. Muito interessante. E então ele é muito completo, né? A nossa base, a nossa plataforma de investimentos, né, ela é muito completa para o associado. A gente consegue atender tanto na parte de crédito, mas também muito bem na parte de investimento, com excelentes produtos, né? Produtos com liquidez, produtos sem liquidez, dependendo do perfil e do objetivo, né? Então, geralmente, um produto ali de renda fixa que ele é mais conservador, quando você consegue travar um pouquinho, diminuir a liquidez, você ganha um pouco mais na rentabilidade. Então, nós temos produtos para todos os perfis e objetivo. Eu costumo brincar que, né, Mário, assim, a gente conversava bastante, não existe produto, investimento bom ou ruim. Existe investimento de acordo com o seu perfil e objetivo. Não tem o melhor, né? Não tem o melhor, né? Às vezes, tem um objetivo ali de um curto prazo, como é que você vai investir em algo que tem um pouco mais de risco? Né? Você falando nisso, pode falar, que eu tinha ficado com uma curiosidade. Talvez você nem saiba de cabeça a resposta. Fiquei curioso se você teria informação sobre a base de clientes da cooperativa, assim, de modo geral. Tipo, tem. Nível médio de idade. Você fala de idade? Esse tipo de coisa, assim, se é mais jovem. Pode ser de patrimônio também. Patrimônio, nível de né? patrimônio também. Para o pessoal de casa saber, né, o tamanho da instituição. Hoje o Sicredi, como eu comentei, tem um pouco mais de 120 anos de história. Ao todo, já somos mais de 9 milhões de associados, mais de 3 mil agências, né, em todo o país. Agências aí praticamente todos os estados, né, em várias cidades. Nós temos mais de 286 bilhões em depósitos totais e uma carteira de crédito que já ultrapassa 267 bilhões. E um ponto que eu gosto de destacar é que a carteira de crédito, ela sempre é menor do que a carteira de depósitos totais. Justamente para trazer mais um nível de segurança, né, para a cooperativa. Então, é normal, né, Mário, que as instituições trabalhem com uma certa alavancagem, mas hoje o Sicredi, ele tem essa preocupação, né, em ter uma carteira de depósito total que supere a sua carteira de crédito. Nós temos o multiplicador monetário que faz esse papel, né, dentro das instituições, com aquele depósito compulsório no Banco Central, né, todo aquele nível de segurança, mas hoje o Sicredi ele vai além e preza por ter uma carteira de crédito que não ultrapassa a carteira de depósito. Mas aí eu vou perguntar uma opinião sua, digamos assim. Isso não pune um pouco a rentabilidade da instituição? Ou é uma coisa já bem pacificada internamente? Assim, porque isso pune muito. Pune. Se você pensar que você vai... O recurso que ele está depositado, que você não está emprestando, quer dizer, o banco vive de alugar dinheiro. De crédito. Hoje, a maior rentabilidade, a maior receita de uma instituição financeira é crédito, né? E com certeza, mas é uma receita que a cooperativa está disposta, né? E o Banco Sicredi está disposto a abrir mão pela segurança, né? Então, é algo que... Faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia. Então, vamos supor, se hoje todos os cooperados
falaram que quer zerar suas posições, não vai Gente, ter problema nenhum, não vai ter vai problema. ter dinheiro para todo mundo. Isso No mesmo. banco isso não acontece. No banco porque- comercial isso não acontece. Porque se trabalha com certa alavancagem, né? Respeitando ali os índices de Basileia, Isso. os bancos em geral têm muito mais dinheiro em circulação do que Do que. em depósito. E essas informações que eu comentei, né? Se alguém tiver a dúvida, né? Quiser tá buscando um pouco mais, né? Até falar também com um profissional do Sicredi. Lá no site tem tudo, né? Essas informações de patrimônio, de depósitos totais, né? De quantidade de associados. E às vezes soa estranho, né, Mara? A gente olhar uma carteira de crédito que é muito próxima do depósito total, né? Não é Isso normal. não é normal. Mas é justamente para garantir, né, essa segurança, essa solidez do sistema Sicredi. Né? Algo Interessante. que é Muito bom. muito importante. Na minha cabeça isso é um... Era muito difícil. machuca né? muito a rentabilidade. Machuca, porque aí você perde. Não é que você perde, você deixa de, né, de alavancar um pouco mais a sua carteira de crédito. Né? Sim. Mas é algo que está dentro da estratégia. Faz parte da política da instituição. Faz parte da Sim. política. Até porque a gente está lidando com dinheiro, né, com depósito dos associados. E muitas vezes esse depósito é um sonho, né, é um planejamento que foi feito, é uma previdência. Eu não comentei, mas a gente tem as previdências também. Né? Então, a gente está falando de realização, de sonho, de satisfação. Então, o Sicredi tem uma preocupação muito grande, né, em cuidar desse dinheiro, né, e trazer rentabilidade, fazer a cooperativa crescer Não, e muito conseguir bom. atender todos, né, da melhor forma possível. Ô, Jonathan, a gente estava conversando aqui, você falou da parte do agro, né? De pessoa Sim. física do agro. Explica um pouquinho mais para o pessoal que está em casa, como que funciona essa questão de Perfeito. pessoa física do agro. Isso. Hoje o Sicredi disponibiliza essa conta, né, que é uma conta pessoa física de produtor rural. E qual que é a principal diferença da conta pessoa física normal para uma conta de pessoa física de produtor rural? É que o produtor rural, além dos créditos normais, financiamento de veículo, né, energia solar, crédito pessoal, limite de cheque especial, cartão de crédito, ele tem a possibilidade de acessar alguns créditos que são repassados pela União. Né? Créditos com carências, com taxas atrativas. Formas diferentes de pagar, né? Pagamento, né? Plano Então, safra. plano safra, então vai muito de encontro quando todo ano, né? Mais ou menos ali no início, ali no finalzinho do primeiro semestre para início do segundo, é lançado o plano safra. E aí as instituições começam, né, a trabalhar as taxas, né, as linhas de crédito específicas. E o Sicredi tem esse diferencial também de ter uma conta para produtor rural. E essa conta possibilita o acesso a esses créditos, né? Só uma conta como produtor rural que acessa esses créditos. E aí, o que é necessário para abrir uma conta de produtor rural? Obviamente, além dos documentos pessoais, né, comprovante de endereço, é necessário também a comprovação de atividade agropecuária, na pecuária ou na agricultura. Você Né? tem que ter uma inscrição estadual ativa. Inscrição estadual, né? Às vezes, se o associado ele não tem uma terra, uma propriedade rural no seu nome, mas ele tem um contrato de arrendamento, né? E ele utiliza aquela terra para aquele fim, ele consegue também abrir uma conta de produtor rural. Então, é necessário documentação pessoal e a documentação da terra, seja ela em contrato de arrendamento ou, né, em posse legal do próprio associado. E as comprovações de atividade como produtor rural, porque às vezes o associado tem a terra, mas não utiliza, né, a terra para esse fim. Então, existe essa diferença justamente devido a essas linhas de crédito, essas particularidades que a União disponibiliza, né, para os produtores agropecuários. Né? Aí você consegue dar um atendimento personalizado, Personalizado. né? Hoje Porque o produtor rural, a fonte de receita dele é muito diferente de uma pessoa física, né? Isso. Geralmente eles recebem ali uma vez por ano, né? Em alguns casos. E aí ele tem que administrar o pagamento do crédito Isso. que ele faz da mesma forma que ele recebe a receita. Até a comprovação de renda, né, do produtor rural, ela é diferente. Ela tem uma assistência técnica, né, específica que ajuda a calcular essa comprovação de renda. E você comentou, Dani, sobre algo que é muito importante, né? As linhas de crédito têm elas para todos os objetivos. Compra de maquinário, às vezes compra de matriz, né? Que a gente fala, a vaca ali, né? Que vai ter a reprodução. Às vezes para compra de um bezerro. Então, existem linhas de crédito com objetivos diferentes e carências diferentes, né? Para atender justamente o associado e esse perfil, né? E objetivo de investimento. Porque realmente, às vezes, ele precisa que esse crédito
ele tem a carência de 3, 4, 2 anos. Por quê? Porque quando ele compra e investe ali no seu objetivo, o retorno não é mensal, não é imediato. Igual empresa que muitas vezes você tem aquela margem de lucro e todo mês tem um faturamento e você consegue fazer a gestão disso. O produtor rural não, muitas vezes tem que esperar uma safra, né? Tem que esperar ali a lavoura, né, ter o desenvolvimento. E essa carência é muito importante para atender ele e lá na frente ele colher os frutos. Porque aí você consegue flexibilizar, né, Flexibilizar. a forma de pagamento dele. E nem sempre isso é possível em uma agência tradicional. Porque geralmente ela tem um modelo ali de produto, digamos assim. E aí o cliente, às vezes, tem que se encaixar naquele modelo de produto. Sim. Né? Às vezes também tem carência e tudo, mas pelo que você está me explicando, na cooperativa você consegue personalizar mais. Personalizar. Né? Existem as linhas de crédito já específicas, padrões, né? Padrões, né? E inclusive algumas instituições trabalham com elas também. Mas a cooperativa ela é muito conhecida por trabalhar essas linhas, né, com os associados, principalmente os produtores rurais. Né? Hoje o Sicredi é um dos maiores repassadores de crédito rurais do país, né? Junto com a instituição, um banco comercial específico. Hoje o Sicredi ele é um dos maiores repassadores do país. Excelente, hein? Interessante, o Jonathan né? sabe tudo. O Jonathan é o cara aqui ainda tô aprendendo. Estudou antes de vir pra cá. Me preparei, né, mano? Se preparou. Mas no dia a dia, né, a gente vai aprendendo muita coisa. Aí falando um pouco mais, né, Dani? Eu trabalhei sempre em consultoria, em asset, né? Mas cooperativa foi muito interessante para mim entender mais na ponta como funciona. E hoje você fica mais na agência ou você vai a campo, vai visitar o cliente lá? O Sicredi ele tem um relacionamento muito próximo com o associado. Então nós temos toda a estrutura dentro da agência para receber o associado, né? Mas a gente vai muito a campo. Então a gente vai lá entender a realidade do produtor rural na fazenda. Então a gente faz visita na fazenda, a gente faz visita na empresa. Na pessoa física, a gente visita o associado também, se ele der abertura, né, dentro da própria residência, ou então dentro da próxima empresa, dentro da própria empresa. Porque o associado pessoa física, quando ele é empresário, né, ele geralmente está na empresa. Então a gente consegue também ir a visitar. Campo ali. Isso, mas basicamente a agência, né, é uma estrutura para a gente receber os associados, compartilhar negócios, né, a gente conversar um pouco. É um ambiente muito agradável, um ambiente realmente de troca de experiência, né, de troca de network, né. Muitas vezes associados encontram outros associados e fazem negócios dentro da própria agência, sem nem envolver a cooperativa. Então é um ambiente do associado. A gente costuma dizer que a agência, ela foi feita e, na verdade, é do associado, né? Ela foi feita para o associado. Então, nós temos salas de reuniões. Se o associado quiser chegar na agência, utilizar a sala de reunião para conversar com outro associado, fazer um negócio específico, às vezes vai receber uma pessoa e na cidade ou na empresa dele não tem uma estrutura para receber, né? A agência está à disposição para isso também. Então, é um ambiente muito agradável, um ambiente leve, né? De troca de informações. E, assim, a gente está sempre a campo, né? Sempre visitando, estando próximo, entendendo a necessidade, conhecendo e cada vez mais tentando contribuir com o negócio do associado. Não, excelente, excelente. Porque, assim, o objetivo aqui do podcast é trazer várias opções do mercado financeiro para o investidor, né? Para o tomador de crédito, né? Para todos ali entenderem as opções que tem. E muitas pessoas, às vezes, não conhecem, né? Cooperativa, né? Um pouco difundida. Parece pouco. Apesar de ter muitos anos, né? É um modelo que, assim, ele é muito forte, né? Muito comum no sul, né? O centro-oeste, no Mato Grosso também. As cooperativas têm muita relevância, né? E aqui no nosso estado, né? Em alguns outros estados, é algo que ainda não é tão comum, né? Já existe há muito tempo as agências, né? Mas quando a gente compara com outros estados do nosso país, lá é muito mais comum. Tem cidade, até brinco no sul lá, por exemplo, a criança nasce e de presente já ganha uma continha do Sicredi, o primeiro depósito de capital social, já se torna ali associado do Sicredi. Então, é algo que com o tempo vai se tornando cultural, né? A gente sabe que as cooperativas na Europa, né, tem muita força, né, tem muita relevância em relação ao mercado
financeiro, né, o sistema financeiro. E o nosso país não, ainda os bancos comerciais ainda têm uma atração maior. Mas é algo que com o tempo eu acredito que vai mudar um pouco. Porque é um modelo de negócio onde todo mundo sai ganhando, né? No Aham. sentido de relacionamento, de proximidade, de negócio, né? Algo que a instituição se desenvolve, ajuda a comunidade a se desenvolver, o associado também se desenvolve e todo mundo ali fica satisfeito com o modelo. Eu ia comentar isso aí. Que eu viro e mexo, tô lá no site do Banco Central, olhando os relatórios e baixando e tal. Aí quase todo final do mês, na verdade todo final do mês, ele divulga um que chama Estatísticas Monetárias e de Crédito. É um resumão do mercado. Mas se você for pesquisar a fundo, ele segrega por segmentos ali. Você consegue ver que as taxas médias do custo de crédito das cooperativas é mais baixo. Mais baixo. Tanto o crédito para quem está tomando, quanto o custo de captação da própria cooperativa também é mais barato. Inclusive, acaba Mário, sendo uma coisa que seria interessante se fosse mais difundido. Mais difundido. Inclusive, tem um incentivo do Banco Central, né? Uma espécie de objetivo de abertura de agências, né? De crescimento das cooperativas dentro do país. É algo que é estimulado pelo próprio Banco Central também. Interessante. É isso aí, gente. Estamos caminhando aqui para o final. O papo tá bom, né? A gente, quando começa a conversar com o Jonathan, a gente não para mais, né, Mário? Você tem alguma dúvida, Dani, sobre os produtos que existem na cooperativa? Eu acredito que eu comentei sobre alguns, mas cartão de crédito a gente tem também. Inclusive os crédito nossos imobiliário também tem? Algumas cooperativas do Sicredi tem. É porque vai muito do perfil, né? Como a gente está no meio mais da agropecuária, que a demanda maior é por crédito rural. Sim. Mas provavelmente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né, em alguns grandes centros, tem uma demanda maior sobre crédito imobiliário. E aí, obviamente, exige uma captação maior em LCI, né, Mário? Sim. Para viabilizar esse crédito imobiliário. Captar barato é bom, porque a concorrência nesse segmento é forte, né? É forte. Aqui nós temos uma captação muito atrativa em LCA, né, viabilizando o crédito rural, né? Mas a gente tem todos os produtos, né? Os cartões nossos que dão acesso à sala Como são os VIP. benefícios dos cartões? Os cartões Eles são competitivos ou não? São, inclusive, assim, são um dos melhores do país. Nós temos o Infinity, né? O cartão Infinity, ele dá acesso ilimitado à sala VIP, tanto para o associado quanto para os acompanhantes. Então, o associado, ele consegue levar quantos acompanhantes quiser e as salas VIPs quantas vezes quiser. Com a pontuação de 3 a, se eu não me engano, 4% de ponto, né, em relação ao cartão. Então, tudo que você compra, a cada $1 gasto, você consegue receber um cashback. uma pontuação, né? E aí você pode trocar ou por produtos no shopping do Sicredi, tem as empresas parceiras, né, de passagens aéreas, que você também consegue trocar por passagens. Tem cashback na poupança, cashback na fatura. Então, a gente tem os cartões para todos os perfis. O Infinity, ele é muito interessante. Tem o Black também, que tem 12 visitas por ano à sala VIP, podendo levar até 3 acompanhantes. E o Black, ele vai de 2 pontos a 3 pontos. O Infinity é 4. Então, ele pontua um pouco menos, mas também tem vários benefícios. E tem os outros cartões também que pontuam 1 ponto e meio. Cada cartão, ele tem um perfil diferente, né? E a gente consegue isentar também as anuidades, né, dos cartões de crédito, por meio do valor da fatura. Então, dependendo do perfil de utilização da fatura, isentou a anuidade do cartão. Tem muita opção, né? Tem muita opção. Pro associado / cliente, né? Que a gente está acostumado a falar cliente. Quando fala de cooperativa, é o associado. Inclusive, os custos, né, de manutenção da conta corrente, também a gente tem formas de isentar, né? Algo que é cobrado nos bancos tradicionais, na cooperativa também é cobrado. Mas a diferença é que a gente tem forma de isentar, né? Tem várias formas de isentar essa manutenção, assim como a anuidade do cartão de crédito. Como comentei, dependendo do valor da fatura e do perfil, né, do plástico, aí tem os valores específicos para isenção. É isso aí, gente. Então, estamos aqui hoje conversando, trazendo um pouquinho mais de conhecimento sobre cooperativas de crédito, investimentos e poupança, é isso? Falei certo, Jonathan? Cooperativa de crédito, poupança e investimento. Poupança e investimento. Troquei. E, Jonathan, então vamos agora para as considerações finais. Fala para o pessoal onde que o pessoal te encontra, qual agência, qual cidade que você fica, né? Que o John é difícil, gente. A gente tá falando aqui de Goiânia, mas ele não é de Goiânia, não. Já foi, né, Jonathan? Já foi. Morei
uns 10 anos em Goiânia, Meu né? vizinho. Foi seu vizinho, né? Meu vizinho. Moramos ali no Coimbra, né, Comprou Mário? um carro velho que eu tinha. Eu e o Mário, a gente faz uns negócios de vez em quando, né? Mas morei uns 10 anos em Goiânia, né? Fiz o ensino médio aqui, graduação, minha primeira experiência no sistema financeiro foi em Goiânia. Mas atualmente eu moro com minha família no interior do estado de Goiás, em Aciara, né? Ali no Nordeste, Goiânia, divisa com a Bahia. E, e hoje, né, eu tô lá na agência de Aciara, a agência do Sicredi. Mas nós temos agências no país todo, viu, Dani? Perfeito, então. Inclusive aqui em Goiânia, nós temos várias agências do Sicredi em Goiânia. Em qualquer agência, né, que a pessoa for, né, ela vai ser muito bem recebida, vai ser muito bem acolhida e com certeza vai ter um atendimento que vai atingir ali a expectativa e agregar nos objetivos. Mas hoje eu estou lá em Aciara, a cooperativa que eu trabalho ela tem um raio de atuação naquela região, né? E a Seara é perto de onde? Fica ali ao lado de Posse, Chegando na Bahia? chegando na Bahia. Passa Brasília, Formosa, né? Vai descendo aí. É em sentido para quem tá indo ali para Bahia mesmo, para ir pro litoral. Vira ali um pouquinho à esquerda, aí chega. É um pouco longe de Goiânia, é uns 500 quilômetros de Goiânia. Mas eu já estive lá, né? Já. Inclusive no seu casamento. Sim. Foi muito bom receber vocês lá. É um momento importante, né, Dani? Experiência. Um momento único. Não é todo dia que se casa, não. Falando de casamento, hein, Mário? Esse ano. É esse ano? Esse Tá contando. Não vou atingir o seu número, não, de enrolação. Não, mas 8 anos que você enrolou. Ixi, Ou 9. foi isso tudo, não? Será? Agora me complicou, porque se eu errar a data, a companheira, Eita, como diz, a deixa Daiane abaixo, vai... deixa abaixo. Mas eu não vou atingir. Mas foi uns 8, 9 anos. Eu não vou atingir o seu Eu acho recorde. que com 7 anos, né, noivou, ficou ali até uns 9, noivo. Foi mais ou menos isso, Mário. A média. Eu não vou bater seu recorde. Vai não? Vai ser mais rápido? Vou não. Esse ano sai. Esse E ano, eu tô aqui, ó, só olhando, ó. Não tá Só sabendo de nada. entendendo aqui. sem saber. Mas o Sicredi, né, Dani, ele tem os sites oficiais, né? Jogar no Google Sicredi, consegue ver também onde tem a agência. Tem as redes sociais também oficiais. Para quem quiser me encontrar também, eu tenho um LinkedIn, Jonathan Lenes, Instagram também, Jonathan Lenes. Também a Dani também pode estar colocando depois, né, Dani? Aí Vamos pessoal. colocar aqui na descrição, aqui embaixo depois. E quem quiser me encontrar presencialmente, né? Tô lá em Tomar um Açara, cafezinho. longe. Um pouquinho Tomar um longe. cafezinho com o Jonathan, só e estiver passando por Iaciara, passa lá na agência. Isso, passa lá na agência, né? Já organiza a conta, né? Pra gente Mário, atender. E você, agora você já melhorou o Instagram, né? Já agora tem Tem um... Eu acho que até fui contaminado com o Mário aí nessa vizinhança aí de rede social, que eu também sou devagar, viu, Dani? Mas o LinkedIn, eu nunca tinha falado, mas o LinkedIn eu tenho. E, o Mário ele é tem. atualizado. Atualizado. Meu nome, Qual né? que é o seu LinkedIn, Coloca Mário? lá, Mário F. de Souza, Aparece. aparece lá. Ó, Então, quem quiser Tá super atualizado. isso aí. bater um papo com o Mário lá no LinkedIn, De vez, Tá aí. de vez em quando eu entro lá. Não Pessoal, vou prometer que é todo dia, né? Isso eu acho que é meio mal de economista. Esses economistas não quer saber de... Não. meio desligado um pouco, né, Mário? a parte técnica, né? A galera da parte técnica, às vezes, é mais complicado para ir para rede social. Pessoal, eu sou a Dani Porto, também me sigam lá nas redes sociais, eu tenho um Instagram também. E não esqueçam de seguir também o Instagram da Daporte Academy. E aqui no YouTube também, siga a gente aqui, nós estamos trazendo conteúdo para vocês praticamente semanalmente. A gente traz um profissional para a gente conversar sobre o mercado financeiro, sobre produtos financeiros também e trazer um pouco mais de conhecimento. Então, é um abraço que eu deixo para vocês e até o próximo episódio. Isso aí.